bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Vou apresentá-lo. Leandro Chos é educador, preside o Instituto Chante Brasil de Promoção de Cultura de Paz e Não Violência. Em 2019 foi um dos ganhadores do Prêmio Fazedores do Bem do CIEDS e em 2021 do Prêmio Cultura de Paz, na UAB do Rio de Janeiro. Ministra círculos e cursos e vivências em cultura de paz, comunicação não violenta, educação para a paz, novas masculinidades e outros temas. Desenvolve trabalhos de cultura de paz em escolas públicas e privadas, abrigos, empresas, ONGs e Tribunal de Justiça. Pertence ao quadro de educadores do Gaia Education Design para a Sustentabilidade, GEDS. Leandro tem pós-graduação em cultura de paz e não violência na Universidade Indiana Gujarat Vidyapith, fundada por Mahatma Gandhi. É autor do livro Seja Mudança, o Brasil visto e debatido a partir do legado de Gandhi. Leandro também criou o Jogo da Cidadania e o Baralho da Transformação, de estimular a participação cidadã. Tem mestrado pela Unirio. E aqui nós estamos com ele para explanar um pouquinho sobre esse universo infinito que é a educação, que é que somos esses seres em construção constante. Esse tempo é seu, Leandro. Seja bem-vindo. Obrigado, Rose. Uma alegria estar aqui com você, com a Irene, com tantas companhias pessoas tão espiritualizadas, e uma alegria participar desse evento, né? Já participei no ano passado, um evento assim muito oportuno, muito importante, principalmente nesse momento de muitas tensões que a gente vive no mundo, especialmente no Brasil. É importante a gente parar um pouquinho para falar das coisas que a gente gosta, para falar dos temas que nos preenchem, né? O eixo que estrutura esse painel aqui é de espiritualidade, educação e artes, né? E eu acho muito interessante, porque é um eixo que atravessa uma série de técnicas e valores muito valorosos para a gente, do ponto de vista da cultura de paz, né? Que o instituto que eu presido, ele tem um compromisso aí com a cultura de paz, né? Então, a gente vai falar de espiritualidade, a gente vai falar para além do que simplesmente se fala quando, né, espiritualidade é algo mais amplo do que a religiosidade, né? É algo que envolve todo esse nosso caminho em relação a algo místico, ao mistério da vida, através de processos de autoaperfeiçoamento, de expansão de consciência, né? Então, como disse a Rose, eu entendo que a espiritualidade, ela atravessa tudo de alguma forma, né? Então, quando você contrapõe espiritualidade e educação, de alguma forma, toda a educação deveria ter um compromisso com a verdadeira espiritualidade, né? E como eu falei, não tem nada a ver com a religião X ou Y, mas com a verdadeira espiritualidade, com a nossa conexão com o místico, né? Com o nosso desejo por produzir um mundo de afetos, né? Produzir Peraí que está passando um avião aqui. Produzir um mundo mais harmonioso, mais pacífico, mais amoroso, mais solidário, mais diverso, né? Basicamente isso que a gente quer produzir, e a produção desse mundo demanda uma transformação humana, né? Você não vai... Uma transformação de valores, uma transformação que demanda uma mudança de paradigmas. Basicamente, a humanidade está nesse momento. A gente está vivendo num momento onde estamos vivendo claramente um colapso social, ambiental e político de tal monta que a maneira como organizamos a vida no planeta já não serve mais. Isso é a má notícia, no sentido de que nos causa certas dores, né? Vocês mencionaram agora há pouco o vírus que assolou a humanidade há pouco tempo. A gente pode mencionar uma série de outras questões. A mais grave delas, na minha opinião, é o colapso no clima, o colapso das mudanças climáticas. Mas tem uma série de outras questões, todo esse embate no cenário político em diversos países, toda a questão da desigualdade se aprofundando, a fome, ou seja, a maneira como se organiza
a vida no planeta já não nos serve mais. Agora, tem a boa notícia, que precisamos produzir uma nova forma de organizar a vida no planeta. Essa é a boa notícia. E a boa notícia é que essa tarefa super desafiadora caiu nas nossas mãos, na nossa geração, nós que estamos aqui nesse planeta, nesse momento. Então, nesse sentido, tendo essa tarefa tão difícil, mas ao mesmo tempo tão nobre, cabe a nós produzir esses novos paradigmas que eu vinha dizendo, né? Uma mudança na maneira de se olhar para as coisas. Isso que eu chamo de mudar paradigma, mudar a visão de mundo, as cosmovisões das pessoas, a maneira como a gente encara a economia, a maneira como a gente encara a ecologia, a maneira como a gente encara as dinâmicas sociais. Tudo isso parte de paradigmas que nos foram passados por gerações, e devemos sempre ser gratos a essas gerações porque nos trouxeram até aqui, mas agora é necessário uma mudança. E essa mudança de chave envolve esse universo que foi mencionado da educação, né, que é um dos 3 eixos que estrutura aqui o nosso encontro. E uma educação atravessada pela espiritualidade, né? Então, o que significa dizer uma educação atravessada pela espiritualidade? E acho que assim, eu poderia trazer que um dos principais trabalhos do Instituto que eu estou aqui representando tem sido na esfera da educação, não que a gente tenha procurado isso, mas porque as próprias pessoas têm procurado, principalmente por conta dos dramas vividos pelas instituições educacionais depois da pandemia. E aí uma educação comprometida com um certo nível de espiritualidade é uma educação que esteja voltada por promoção da paz, uma educação voltada para a promoção dos direitos humanos, do afeto, da aceitação da diversidade, né? Da aceitação de que somos diversos, e é na diversidade que se encontra a nossa riqueza. Isso não é um problema. As pessoas serem diferentes é uma coisa boa, não é um problema. Então, isso que é uma educação voltada para a aceitação da diversidade, para os direitos da natureza, para os direitos dos animais. Isso é uma educação comprometida, uma educação que é atravessada por valores de espiritualidade, né? Não é educação atravessada por espiritualidade, não é aquela educação que tem a disciplina ensino religioso dentro dela, né? É a educação que se compromete com a vida de todos os seres, hominais, seres animais, seres vegetais, seres minerais, seres de toda a espécie, de que a felicidade de um ser demanda a felicidade de todos os seres, de a conexão amorosa que existe entre os diversos seres da natureza é o que sustenta a vida. E a educação... Deu uma travada aqui, né? Deu uma travadinha. Vamos aguardar. Eu estava citando ele demais nas minhas falas. Alguém falou alguma coisa? Tinha dado uma travada, Leandro. Na minha fala? Mas pode continuar, então, tá tudo bem. Vou voltar um pouquinho. Eu estava dizendo que eu tenho uma leitura desse universo da educação que eu vinha falando, que é uma educação voltada para a promoção de valores. E nisso eu busco sintonia com o próprio Gandhi, né, que eu acabo citando muito porque eu sou formado na universidade que foi fundada pelo Gandhi, como a Rose falou, e aí eu acabo citando ele bastante nas minhas falas, o pensamento dele, né? E na visão dele do que seria essa educação voltada para a promoção de paz, né? Educação para a paz, essa educação atravessada por espiritualidade, o Gandhi entendia que é uma educação que não pode ser tão conteudista, assim, uma educação que precisa ter o compromisso com o conteúdo, obviamente, com o ensino das diferentes disciplinas, matemática, línguas, geografia, história, essas diferentes caixinhas de saber, mas também precisa ser uma educação comprometida com valores, né? E eu falo muito isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, porque para mim isso é chave para esse momento histórico da humanidade. A gente tem, quando considera se a gente pegar como referência as escolas de crianças e adolescentes, né, como instituição que representa a educação aqui, se a gente pegar as escolas,
Você vai ver que uma escola é considerada melhor do que a outra, geralmente quando as notas desses alunos nas disciplinas melhores do que as outras. Então, você está avaliando somente a transmissão de conhecimento teórico e não está avaliando a formação de cidadania dessas pessoas, né? Então, a gente precisa ter esse compromisso com a formação de cidadania, com a promoção de valores, de dignidade, valores de amorosidade, valores de escuta, afeto, conexão amorosa. Tudo isso pode ser transmitido, e isso não é transmitido somente com aulas teóricas, mas também com a maneira como se cuida das relações no espaço escolar. E aí, nesse espaço, um dos nossos trabalhos, que é o trabalho de comunicação não violenta, é super importante ter cuidado com as relações, né? Ter cuidado com a maneira como esses profissionais de educação se relacionam, porque isso é exemplo para os meninos, né? Então, a maneira também como você pode utilizar jogos ou exibição de documentários para a promoção desses valores. Então, a gente precisa definitivamente utilizar as instituições educacionais que já temos para essa promoção de cidadania e de bons valores, e de escuta, de afeto, de amorosidade. A gente precisa dar esse passo, senão a gente produz esse tipo de sociedade que a gente está vendo aí. A gente está experimentando, principalmente nas últimas semanas, muito claramente o diálogo de surdos existente na sociedade brasileira. Muita gente querendo falar, pouca gente querendo escutar, né? E eu também tenho aprendido muito com esse momento, né? Então, a gente precisa experimentar isso e chegar numa conclusão de que precisamos promover uma educação comprometida com a espiritualidade, com a paz, com a cidadania, com os direitos humanos, dos animais e da natureza. Precisamos promover esse tipo de ensino, né? E isso se conecta não somente, assim, eu utilizei a escola como um exemplo de instituição educacional, mas eu estou falando da esfera da educação para além disso, né? Porque quando a gente faz uma palestra, isso também é educação. O que a gente está fazendo aqui, isso também é educação. Quando a gente atua numa empresa, é educação corporativa. Quando a gente atua numa universidade, né, ou quando a gente dá um curso aberto na internet, e é o que mais faz o nosso instituto, né? Tem vários cursos que a gente organiza abertos online ou presenciais, ou imersões em ecovilas, que a gente faz bastante também, imersão em sítios e tal, com práticas de yoga. Tudo isso é educação, né? Educação para além do que simplesmente essas instituições educacionais tradicionais. É por isso que eu passei, inclusive, a me projetar como educador. O que eu faço, né? Eu sou educador, né? Embora eu tenha uma formação acadêmica, sou formado em comunicação na Federal de Santa Catarina, depois fiz um mestrado em ciência política, tenho pós-graduação em cultura de paz na Índia, mas aí se alguém me pergunta, então qual é a sua profissão? Eu sempre digo, eu sou educador, o que eu faço é ser educador. Através dos cursos que eu dou, eu sou educador, através das palestras que eu dou, eu sou educador, né? E educador, a diferença do educador para o professor, segundo fala bastante aí o professor José Pacheco fala bastante sobre isso, qual a diferença? A diferença é que o educador, né, pelo menos nas palavras dele, né, não sei do ponto de vista da língua portuguesa se é essa mesma diferença, mas nas palavras dele é que o educador é aquele que ensina, mas que também aprende no mesmo compasso, que está sempre aberto ao retorno, está sempre aberto a transmitir e que também beber daquilo que retorna, né? Que está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, porque na prática tudo no mundo é troca, né? A vida se dá, como eu falei no início da fala, se dá na relação, é na relação que existe a beleza da vida. Então, a relação entre diferentes seres viventes, não só os hominais, como os animais, a natureza, é na nossa relação como seres vivos que se forma a energia da vida. Então, a gente, quando faz essa conexão, essa conexão amorosa que a gente está chamando aqui de educação, ela tem fluxo nas duas direções, né? Você pode até, sobre aquele tema específico, ter um maior domínio. Um professor de geografia tem um maior domínio da ciência e geografia.
mas ali, no momento que ele está num espaço de ensino, um ambiente criado para o ensino, ele precisa ser aberto a todo tipo de ensinamento para além dessa ciência chamada geografia, inclusive para aprender sobre amorosidade, para aprender sobre emoções, tudo isso relações humanas, tudo isso é colocado num espaço de ensino, né? E a gente precisa estar sempre aberto no lugar de educador. Então, é basicamente isso. Vou respeitar aqui o meu tempo, dizer que quem quiser seguir aí, alguém me deram aqui uma mensagem para encerrar. Dizer que quem quiser seguir aí o Instituto no Instagram é chantebrasil.paz. A gente faz trabalhos de cursos de cultura de paz, comunicação não violenta, uma série de outras ciências e educação para a paz. Agora eu vou dar um curso daqui a 2 semanas sobre o pensamento de Gandhi. Então tem uma série de cursos nesse sentido, círculos, rodas de conversa, círculos de masculinidade. Temos também uma clínica social para oferecer tratamento emocional terapêutico para quem estiver precisando a baixo custo. Enfim, tem uma série de trabalhos lá. Então, vocês acompanhem, que vocês vão conhecer um pouco mais desse trabalho bonito que o pessoal está fazendo junto comigo. Gratidão e